Nessa parte do curso nós temos uma única pergunta para responder: como as plantas absorvem nutrientes do solo? E para responder essa pergunta, nós vamos fazer isso em duas partes. Numa primeira parte e depois vamos ter uma segunda parte, para que a gente possa compreender esse processo. Nessa primeira parte nós vamos entender o ambiente macro. E numa segunda parte nós vamos entender o ambiente micro. O que eu quero dizer com essa primeira parte? Que nós vamos ter uma aula específica subdividida em várias aulas menores, em subaulas, em que nós vamos entender o ambiente, nós vamos entender como é que o solo acontece, como é que está a planta nesse cenário e coisas relacionadas com um ambiente maior. E num segundo momento, numa segunda parte, nossa segunda aula, também subdividida em partes menores, em subaulas, nós vamos estar trabalhando mais no ambiente micro. E quando eu me refiro a micro, eu estou falando do ambiente celular. Como que o nutriente que está fora da célula entra na célula e como que o nutriente que está dentro da célula vai para fora da célula. Como que acontece esse transporte a nível de membrana. Então, nessa primeira parte agora, nós vamos entender este ambiente macro. Então, aqui está a nossa primeira aula sobre a absorção de água e de íons do solo. E nós vamos dividir isso em várias subaulas. Na primeira aula, vamos falar sobre o solo, propriamente dito. Depois, vamos falar sobre outras coisas relacionadas com esse processo de absorção de água e de íons do solo. Mas nesse primeiro momento, nós vamos focar apenas no solo. E para isso, nós vamos fazer algumas reflexões, como, por exemplo, primeiro, simplesmente porque o solo está úmido, não significa que as plantas são capazes de absorver água. E nós já vimos nas aulas anteriores sobre o movimento de água, como que a água se comporta no ambiente, guiado pelo gradiente de potencial hídrico. Então não basta ter água presente, é preciso que tenha água numa condição de potencial hídrico que permita que as plantas possam absorvê-lo. No caso de alguma dúvida, dá uma olhada nas aulas anteriores que você vai ver mais detalhes sobre isso. E o segundo ponto, não é simplesmente porque os nutrientes estão presentes no solo que a planta vai conseguir absorvê-lo. Ah não, mas já tem nutriente lá, então a planta consegue absorvê-lo. Não é tão simples assim. Então nós vamos entender nesse conjunto de aulas como que se dá esse processo de absorção da água e dos nutrientes pelas plantas. E agora, nesse momento, nós vamos compreender o que está acontecendo aqui, no solo. Esse vai ser o nosso foco nessa nossa primeira aula. Nós não estamos aqui para dar aula de solos. Tem outras disciplinas que vão entrar com muito maior profundidade esse assunto. O que nós queremos trazer apenas ao raciocínio de vocês é a questão da gente pensar sobre o processo para entender um pouco do ambiente onde a planta está se desenvolvendo. Quer queira, quer não, a gente precisa compreender onde que a planta está crescendo. Na verdade, o que acontece é que o solo ele tem na sua origem, em essência, através de um processo chamado de intemperismo, ou seja, um processo de mineralização das rochas mães. Então as rochas mães vão sendo degradadas ao longo de milhões e milhões de anos, fazendo partículas cada vez menores, e essas partículas cada vez menores é que vão dar origem ao solo propriamente dito, principalmente pela atuação de agentes bióticos e agentes abióticos. E esses agentes abióticos, os mais comuns são a água, o efeito da água e o efeito do vento. Mas isso aí foge ao escopo da disciplina. Vamos continuar. Então o conceito de solo, na verdade, nada mais é do que o substrato, o local onde que as plantas, não importa sejam nativas ou cultivadas, que elas vão crescer e vão se desenvolver, vão reproduzir. E como a gente pensa no solo, isso aqui, simplesmente para a gente ter uma ideia, ele é uma estrutura extremamente complexa e pode ser composto basicamente em 3 partes. A primeira parte é a parte sólida, a segunda parte é a parte que vai ter o ar e a terceira parte, a parte que vai conter a água. E este ar e esta água vão estar nos poros formados pelos espaços deixados da parte sólida, que é composta por minerais e é composta também por matéria orgânica. Não é necessariamente nessa proporção, mas é dessa forma que o solo é composto. Isso aí vai ter um impacto tanto na parte da física do solo, da química do solo, quanto da biologia do solo,
Mas isso foge ao escopo da gente aqui agora. E por que a gente vai estudar o solo? Por que a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso para você ter uma noção um pouquinho maior sobre esse ambiente onde as plantas estão desenvolvendo? Porque ele é o substrato das plantas. Então nós precisamos conhecer o substrato se a gente quer conhecer, otimizar e permitir que as plantas possam se expressar no seu maior potencial genético. Segundo, é o local, é a fonte de onde ela vai retirar todos os nutrientes que ela precisa para crescer. E o terceiro motivo é porque é também a fonte de onde que a planta vai retirar a água que ela tanto precisa para crescer. E quando a gente olha o solo visto de cima, não importa se é no ambiente natural, como aqui em cima do lado direito, ou no ambiente modificado pelo homem, como aqui embaixo, nós vemos o solo dessa maneira. Mas para a planta, ela não vê dessa forma. A planta olha o solo desta forma, no que a gente chama de perfil do solo. E nesse perfil do solo ele é composto por várias camadas que fogem também, novamente, ao escopo dessa parte. Nós vamos ter aqui, nessa região superior e aqui nessa região superior, o local onde as raízes se concentram em maior quantidade. E de lá é que ela vai retirar a água e os nutrientes que ela tanto precisa para crescer. E quando a gente pensa na formação do solo, existe uma disciplina chamada de pedologia, que ela estuda justamente a formação e a classificação do solo. Mas o que eu quero mostrar aqui é que ao longo do tempo, a rocha matriz, que é essa primeira aqui, ela vai se decompondo gradativamente, formando cada vez um solo mais profundo. E isso não acontece do dia para a noite, não acontece em semanas, não acontece em meses, não acontece em anos, não acontece em décadas, nem centenas de anos, acontece em milhões de anos. Então, nesse exato momento, o solo está sendo formado, mas a gente não tem condição de perceber o processo de formação do solo. E qual que é a importância do solo para as plantas? Primeira coisa é o local de suporte, onde as plantas vão fincar a sua raiz e permitir que elas cresçam na condição normal delas. Segundo, é o local de onde é que ela vai tirar a nutrição, onde é que ela vai absorver os nutrientes que ela precisa. E pode ser de várias formas. Pode ser que os nutrientes sejam provenientes da própria gênese do solo, ou seja, da formação do solo. Então uma rocha mãe que seja mais rica em nutrientes vai dar um solo mais rico também nesses nutrientes. E uma rocha matriz mais pobre em nutrientes vai dar origem a um solo mais pobre também em nutrientes. Uma outra forma de participar da nutrição é a questão do que a gente mais conhece hoje, que é a adubação mineral. Eu faço uma adubação suplementar. O solo está deficiente, eu coloco o nutriente que a planta precisa. E uma terceira forma é o uso de matéria orgânica, que ela vai pelo processo de decomposição, vai liberando os nutrientes que estavam contidos nas células que compõem aquele organismo. Um outro ponto importante é a questão da aeração. Nós já falamos que o solo tem a parte sólida e tem a parte porosa. E a parte porosa é composta por oxigênio e é composta também por água. E é necessário que tenha oxigênio mesmo, é preciso que o solo seja aerado. Porque se o solo não for aerado, a raiz não vai ter acesso ao oxigênio. A raiz é uma parte viva, ela precisa de oxigênio para respirar, fazer respiração aeróbica. E se ela não tem acesso ao oxigênio, isso pode trazer sérios problemas para o metabolismo celular daquela planta. Então, nesse caso, quando o solo tem excesso de água, é preciso que se faça uma retirada desse excesso de água através de uma técnica chamada de drenagem. Então, se está faltando água para a planta, eu faço uma irrigação. Se tem excesso de água no solo, eu preciso retirar aquele excesso para permitir que o solo tenha oxigênio para que as plantas possam crescer normalmente. É também um local onde vai ter a presença de micro-organismos. Existem, na verdade, dois tipos de micro-organismos que vão estar. Os micro-organismos que querem ajudar a planta e os micro-organismos que querem prejudicar a planta. No primeiro caso, aqueles micro-organismos que querem ajudar a planta são chamados de micro-organismos simbiontes. Esse aqui são os bonzinhos. Esse aqui vai ajudar a planta. Nós vamos entender alguns casos mais à frente ao longo da disciplina. Mas, por outro lado, também no mesmo solo nós temos aqueles micro-organismos que não querem o bem da planta, que é o bem de si próprio. Então, esses aqui são os que vão dar origem às doenças. Então, esses aqui querem prejudicar a planta. Então, nesse ambiente, também tem esses organismos, micro-organismos, que podem ajudar ou prejudicar a planta. E também é um reservatório onde a planta vai retirar a água. Se nós olharmos num perfil de solo, olhando uma planta crescendo, nós podemos ver que é extremamente complexo o crescimento radicular.
Se isso aqui está mostrando um pé de feijão com as suas raízes crescendo e o pé de feijão pequeno, imagine numa floresta amazônica, num ambiente de cerrado ou um campo, seja onde for, o emaranhado de raízes que deve existir lá. Então é difícil até saber de que raiz pertence a qual planta. E nós sabemos, já vimos na aula anterior, quero chamar a atenção para vocês, o seguinte, que a água ela vai se movimentar no sistema solo, planta, atmosfera, sempre seguindo a lei do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico de forma absolutamente espontânea. Então, o potencial hídrico da raiz tem que ser menor do que o potencial hídrico do solo para a água entrar. E assim sucessivamente ao longo do corpo da planta, até que, em última análise, o potencial hídrico da atmosfera tem um potencial hídrico bem menor que o da folha para a água sair. E se nós olharmos uma condição micro dentro do solo, nós vamos ver algo mais ou menos assim, que nós vamos ter aqui mostrando o pelo radicular, aqui mostrando estruturas que fazem parte da física do solo, areia, argila e por aí fora, e nós temos aqui a água e nós temos o ar, conforme a gente mencionou anteriormente. E os nutrientes, eles têm que estar dissolvidos na água, para que eles possam ser absorvidos pela planta. E nós continuamos, então, agora na nossa próxima subaula. Até o próximo vídeo.